Olá, pessoal. Na aula de hoje, nós faremos a unidade padrão para medir superfícies, hora de resolver problemas e desafios finais. Serão das páginas 74 a 85, tá? Então, meus amores, é o seguinte. Nessa aula, a Pro vai explicar algumas coisas já estão no vídeo que vocês vão ter que ir anotando, tá? Conforme as explicações. E essas páginas, elas não irão cair na prova da semana que vem, tá? Mas nessa prova não, mas depois vocês terão atividades para fazer deste conteúdo e talvez caia na próxima prova, tá? Então, façam bonitinho, prestem atenção. Qualquer dúvida, vocês já vão me perguntando, tá? Então, vamos lá. Na página 74 e 75, tem aí, pessoal, uma atividade de laboratório para vocês realizarem, mas vocês não estarão realizando, tá? A gente vai começar a partir do que a professora está falando aí no final, que ela fala assim, ó. Para medir superfícies, a unidade padrão é o metro quadrado, que vocês já conhecem, né? Superfície, vamos pensar assim, vamos pensar na mesa, tá? Superfície é essa parte da mesa, tá bom? E a gente mede essa superfície em metro quadrado, que vocês já conhecem, que é a área da superfície determinada por um quadrado cujo lado mede 1 metro. Então, a área desse quadrado é igual a 1 metro vezes 1 metro, 1 metro por 1 metro, ou seja, 1 metro quadrado. No caso de 1 metro quadrado não ser uma unidade de área conveniente para medir superfícies pequenas, né? Como que a gente vai medir a superfície de um caderno, por exemplo, em metro, se a gente consegue medir o caderno em centímetros, tá? Então, o que está falando aí? O que você pode fazer para resolver o problema de calcular a área? Então, o que a gente pode fazer quando a gente for calcular a área de alguma coisa que é pequena, tá? Se é grande, é em metro, e se for menor? E se tiver que calcular a área de superfícies menores do que as encontradas nas questões anteriores, como proceder? Então, né, vocês fizeram lá umas atividades anteriores que estava em metro, em centímetro, e se for menor do que isso, como que vai ser? Levante suas hipóteses e comprove-as nessa aplicação prática, tá? Então, é o que a gente vai ver aqui no decorrer da aula e vocês vão ir anotando aí. O que eu preciso que vocês anotem, pessoal, que pode estar anotando na página 75 ou no caderno de matemática de vocês, essas definições aqui, porque isso aqui não tem na apostila, tá? Então, olha só, superfície e área é a mesma coisa. Superfície é uma grandeza com duas dimensões, enquanto a área é a medida dessa grandeza, portanto, é um número, tá? Então, a gente tem a superfície e a área dessa superfície é quando a gente faz o cálculo, né, utilizando os números de matemática. O metro quadrado, a unidade fundamental de superfície chama-se metro quadrado, a principal é o metro. O metro quadrado, ou assim também que a gente representa, né, com o número 2 em cima do m pequenininho, é a medida correspondente à superfície de um quadrado com 1 metro de lado. Então, se eu tenho um quadrado de 1 metro de lado, lembra que o quadrado ele tem os 4 lados iguais. 1 metro vezes 1 metro, eu vou ter 1 metro quadrado. E a gente tem aqui, pessoal, essa tabelinha com os múltiplos e submúltiplos do metro, tá? Que isso aqui que eu quero que vocês olhem bem. Então, quando eu vou calcular alguma coisa menor que o metro, eu posso estar usando o decímetro, ou o centímetro, ou o milímetro. O que vocês mais conhecem aqui é o centímetro e o milímetro, né? Então, quando a gente vai calcular alguma coisa pequena, a gente usa decímetro. A gente vai calcular uma coisa muito pequena, a gente usa o milímetro, tá? O decímetro, ele é um pouquinho menor que o metro e um pouquinho maior que o centímetro, ele é um meio termo. Tá, e se eu for calcular alguma coisa maior que 1 metro, a gente pode usar o decâmetro, ou o hectômetro, ou o quilômetro. O que mais conhecido aqui para vocês é o quilômetro, né? Quando a gente tem uma distância muito grande, a gente quer calcular a área de um terreno que é muito grande, a gente usa o quilômetro, tá? Então, essa mesma ideia, o quilômetro é muito grande. O decâmetro é maior que o metro,
o hectômetro é maior que o decâmetro e o hectômetro é maior... Não, pera, de novo. O decâmetro, ele é maior que o metro, o hectômetro é maior que... O decâmetro é maior que o hectômetro e o quilômetro é maior que o hectômetro, tá? Nessa ordem assim, bonitinho, tá? Então, vocês anotem aí para vocês terem essas informações também, tá? Agora, vocês precisam também registrar, pessoal, que está falando aí, uma cópia fotográfica do trabalho realizado. Então, a gente não tem o trabalho realizado, mas eu quero que vocês façam para mim aí um quadrado de 10 centímetros de lado. Então, vocês vão pegar a régua, vai medir aí 10 centímetros e vai fazer esse quadrado de 10 centímetros de lado, tá? Que é como a gente estivesse representando o nosso trabalho, mas de forma reduzida, né? Para caber aí na apostila, porque não tem como a gente desenhar 1 metro, né? Na apostila aí, é muito grande. Então, a gente representa por centímetro, a gente reduz para centímetro, tá certo? Agora, pessoal, na página 76, está falando assim: quantos decímetros quadrados cabem em 1 metro quadrado? Então, olhando na tabelinha que eu coloquei ali para vocês, no slide anterior, a gente consegue ver que cabe 100 decímetros quadrados, tá? Então, a resposta desse primeiro aqui é 100 decímetros quadrados. Depois, quantos centímetros quadrados cabem em 1 decímetro quadrado? Em 1 metro quadrado. Então, a gente vai colocar aí, ó, em 1 metro quadrado cabem 10.000 centímetros quadrados. Em 1 decímetro quadrado cabem 100 centímetros quadrados, tá? Percebam que vai reduzindo o número e vai mudando o nome, tá? Mas eles representam a mesma quantidade. Aí a professora está falando assim: nossa, inicialmente estávamos refletindo sobre o metro como medida padrão para comprimento, né? A gente só estava pensando em metro. Depois apareceram tantas outras unidades, tantos outros nomes para medir superfícies. Por que apareceram tantos outros nomes registrados? O que eles representam em relação ao metro quadrado? Então, né, pessoal, mostrei lá para vocês que o principal é metro, mas não tem só ele. Tem o decímetro, tem o decâmetro, tem o hectômetro, tem centímetro, milímetro. Tem várias outras unidades de medidas que nós podemos usar. Então, o que vocês podem estar anotando aí, ó? Apareceu o metro quadrado, uma medida padrão utilizada para medir superfícies e encontrar a área. Os outros nomes, eles representam submúltiplos do metro quadrado e representam partes ou frações do metro, tá? Então, vocês podem estar anotando isso daí. Aí, gente, aqui embaixo está falando assim, ó, em continuidade ao segmento de reta com 1 decímetro de lado já traçado, desenhe um quadrado com área de 1 decímetro quadrado. Aqui não precisa fazer, porque vocês já fizeram lá na página 75 esse quadrado, tá bom? Aqui nem caberia, então eu já aproveitei para usar o espaço da página 75 e vocês já fizeram lá, tá? Agora, na página 77, a gente vai ver também mais um pouquinho sobre as medidas de capacidade. Então, está falando assim: observe a tabela a seguir. Qual é a unidade padrão para medir líquidos? Qual a relação existente entre as ordens? Justifique a sua resposta exemplificando. Então, pessoal, eu anotei aqui para vocês sobre as medidas de capacidade. Vocês vão anotar aí na apostilinha de vocês também, tá? Então, olha só, para medirmos a quantidade de leite, sucos, água, óleo, gasolina, álcool, entre outros, utilizamos o litro e seus múltiplos e submúltiplos, que é a unidade de medida de produtos líquidos, tá? Então, medidas de capacidade, pessoal, tudo aquilo que é líquido, tá? Então, a gente usa a unidade de medida litro, tá bom? Essa é a principal, como a Pro falou lá para vocês, do metro, né? O principal da medida de comprimento é o metro. O principal da medida de capacidade é o litro, tá? E assim como o metro, o litro também tem os múltiplos e os submúltiplos, tá? Então, vocês precisam estar anotando aí, ó. Os múltiplos do litro são quilolitro, que a gente representa por
KL, tá? O hectolitro e decalitro, todos maiores que o litro. Os submúltiplos são menores que o litro e denominados por decilitro, centilitro e mililitro, que vocês também conhecem bastante aí, que são os mais utilizados, tá? Então, anotem aí na apostilinha de vocês, bonitinho. Se espaço tiver pouco, pessoal, pode também estar anotando no caderno, tá? E ainda na página 77 tem um desafio final. Esse é o primeiro e depois a gente vai ter mais um outro, que fala assim: o desafio final está relacionado ao sistema de medir massas. Mostre que você compreendeu a relação entre as unidades de medida de massa, resolvendo o problema proposto e completando o esquema no final da página. A balança da figura está em equilíbrio com bolas de gude e saquinhos de arroz em cada um dos seus pratos. As bolas são todas iguais e os saquinhos também. A massa ou o peso, que a gente também costuma dizer, né, de um saquinho de arroz é igual a quantas bolas? Então, meus amores, aqui tem um desafio para vocês. Vocês vão olhar nessa balancinha aqui. Essa balança ela está em equilíbrio. Só que percebam, tem balança que tem mais saquinho de arroz e menos bolinhas de gude, e na outra tem menos e mais bolinhas de gude. Então, vocês vão tentar descobrir o peso do saquinho de arroz e também da bolinha de gude, tá? Para elas estarem iguais aí, tá bom? Aí, pessoal, embaixo da página 77, tem uma tabelinha das medidas de capacidade e aí nos pontilhadinhos vocês precisam colocar esses números aqui, tá? Então, olha só, do litro para quilolitro, a gente multiplica por 10 essas unidades de medida. Por quê? Porque estão aumentando, tá? Elas vão aumentando de 10 em 10, multiplicando por 10. Agora, de litro para mililitro, elas estão diminuindo. Quanto que elas estão diminuindo? De 10 em 10. E por isso é dividido por 10, tá? Então, só acrescentem essas informações aí na tabelinha de vocês de medidas de capacidade, tá? Agora, na página 78, começa a hora de resolver problemas. Então, são algumas atividades que vocês terão que realizar, tá? Bem facinho, ó. Então, a primeira é para observar o gráfico e responder as perguntas. Então, vocês vão observar aí bonitinho os dados que tem e responder a pergunta A, B, C e D, tá? No final, pessoal, da página 78, agora tem a tabela, tá? Agora das unidades de peso, tá bom? Então, tem aqui, ó, a grama. Da grama para lá até miligrama está dividindo por 10, e de grama para cá, que até o quilograma, está multiplicando por 10. Então, a mesma ideia lá da página anterior de capacidade, tem aqui da medida de massa, tá bom? Na página 79, o número 2, fala assim, ó, essa aqui eu quero relembrar com vocês. Eu vou estar resolvendo essa atividade e as próximas vocês que farão. Por quê? Porque tem bastante gente que está esquecendo como resolve esse tipo de atividade, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês relembrarem. Olha só. Uma estrada de 40 quilômetros de comprimento está sendo pavimentada. Já estão prontos 3/5 da estrada. Quantos quilômetros ainda não foram pavimentados? Dê essa resposta também em metros, tá? Então, pessoal, olha só. A gente tem que calcular quanto que é 3/5 de 40, tá? 3/5 de 40 é a mesma coisa que 3 vezes 40 dividido por 5. A gente multiplica pelo de cima e divide pelo de baixo. Então, 3 vezes 40 dá 120, tá? E 120 dividido por 5 é igual a 24. Então, a resposta é 24 quilômetros ou 24 mil metros, tá certo? O que vai faltar vocês fazerem aqui, pessoal? Para dar a resposta quantos quilômetros ainda não foram pavimentados, vocês vão pegar ó, o total de estrada menos o que já foi realizado, tá? O que estão prontos para vocês poderem responder quantos quilômetros ainda não foram pavimentados, ok? Agora, no número 3, vocês que vão estar realizando sozinhos e tá falando assim. Uma peça de tecido tinha 150 metros de comprimento e usei 1/3 desse tecido para fazer toalhas de mesa. Quantos metros de tecido restam para usar?
Justifique sua resposta representando-a também por meio de gráfico, tá? Por meio de gráfico é por meio de desenho que vocês já sabem fazer. Então, realizem os cálculos, ó, quanto que é 1/3 de 150 metros. Realizem os cálculos e também, no final, façam o desenho para estar representando isso aqui, tá? Na página 80, número 4, fala assim: o senhor João é o jardineiro no colégio e ele preparou um canteiro triangular de 4 metros de base por 1,5 metro de altura para plantar violetas. Qual é a área desse canteiro? Pessoal, eu vou fazer também essa atividade com vocês, tá? Para vocês lembrarem como que faz. Então, a forma triangular, tá? Vocês precisam lembrar como que faz para calcular a área de um triângulo. Então, a gente faz o quê? Multiplica e depois divide por 2. Lembra que o triângulo é metade do quadrado, metade do retângulo? Por isso, a gente tem que dividir por 2. Então, o cálculo vai ficar 4 vezes 1,5 dividido por 2. 4 vezes 1,5 é 6. 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, a área é de 3 metros quadrados. Por que metros quadrados? Porque as medidas foram dadas em metro. Resposta da área é sempre em metros quadrados, tá? Então, façam um desenho, façam um cálculo e coloquem a resposta final. Agora, no número 5, pessoal, é bem parecido, só que agora é do paralelogramo, tá? Do paralelogramo, a mesma ideia, multiplica a altura pelo comprimento, só que não precisa dividir por 2, tá? Essa é a diferença. Faz a multiplicação e coloca a resposta bonitinho. Se quiser, faça um desenho do paralelograma aí de lápis no canto, para ficar mais fácil de vocês estarem visualizando e de colocar as medidas, tá? A única coisa que tá falando aqui é que a base, ela é o triplo da altura. Então, ele deu a altura 7 centímetros, a base vai ser o triplo, né? Triplo é vezes 3. Então, só vocês prestarem atenção, vocês conseguem fazer aí bonitinho. O número 6 da página 80 diz assim: os alunos do 5º ano perceberam que podem contornar um canteiro agora quadrado, inteiramente acompanhando os seus lados com 64 metros de arame. Qual é a medida de lado do canteiro? Então, pessoal, agora ele está falando para a gente, ele está perguntando para a gente a medida do lado do canteiro, não é cálculo de área. Então, tomem cuidado nesse número 6, tá? Agora, na página 81, número 7, está pedindo para vocês desenharem na malha quadriculada que se pede. Na letra A é uma figura poligonal com área de 8 centímetros quadrados, é para pintar de amarelo. Toma cuidado, tá? Se não tem certeza que tá certo, então não vai pintar, deixa para pintar depois da correção. Só faz o desenho e escreve dentro, amarelo, de lápis. Aí na letra B, uma figura com área de 9 centímetros quadrados é para pintar de vermelho. Então, a gente está falando aqui de medidas de área, de superfície. Então, dentro da letra A, precisa ter 8 quadradinhos. Na letra B, dentro da área, precisa ter 9 quadradinhos. Agora, o número 8. Um tambor está cheio de água e sua capacidade total é de 2.400 litros. Ao abrir-se a torneira, saem 300 litros de água por hora. Então, a cada 1 hora sai 300 litros de água desse tambor. Em quantas horas o tambor estará vazio se esse ritmo de saída de água for mantido? Muito fácil, gente. Só que para poder responder, vocês precisam estar realizando um cálculo, tá? Então, pensem aí, vejam que cálculo que vocês precisam fazer para dar essa resposta. Na página 82, número 9, diz assim: na quadra, os alunos do 5º ano resolveram pintar um painel com as modalidades esportivas que praticam. Foram disponibilizados 20 litros de tinta para a pintura total do painel. Os alunos pintaram 2/5 do painel com 12 litros de tinta, então essa é a informação importante. Se esse padrão de gasto de tinta for mantido, será possível pintar todo o painel com a quantidade de tinta disponibilizada? Represente essa situação com um gráfico e justifique a sua resposta. Então, pessoal, é importante aqui vocês estarem fazendo a representação gráfica, que é o desenho, e vai ficar muito fácil de vocês estarem respondendo essa situação problema, tá? Então, fica a dica aí para vocês. Agora, na página 83, o número 10,
tem a planta, tá? Do espaço de lazer da casa de Arthur, e vocês vão ter que responder algumas perguntinhas em relação a essa planta. Então, primeiro, qual é a área total desse espaço de lazer? Então, tá? A área de lazer é tudo isso aqui. Como que vocês vão calcular a área total dela, tá? Ó, percebam as medidas que estão aí, tudo bonitinho para vocês analisarem e realizar os cálculos aqui na letra A. Letra B, a mesma ideia. Qual é o perímetro desse espaço de lazer? Perímetro é o contorno dessa área, tá? Perímetro é a soma das medidas dos lados. Então, toma cuidado para não confundir com a letra A. Na letra C, existe algum ambiente nesse espaço de lazer que possui área e perímetro iguais? Então, vocês vão ter que calcular, pessoal, separadamente aí, a área e o perímetro de cada espacinho, tá? Da sauna, da sala de estar, do salão de jogos, da sala e da ducha, para ver se algum deles são iguais à medida da área e do perímetro, tá? E agora na página 84 e 85 tem o segundo desafio final, tá? Que vocês vão observar, pessoal, a figura desses dois pinheiros, lê bonitinho aí o que tá falando, tá? E depois vão responder as duas perguntinhas aqui, depois justificar as escolhas, as opções escolhidas, de acordo com as figuras aqui representadas na página 84. Pessoal, então é isso, tá? Já façam essas atividades, não deixem acumular para o dia da prova, tá? Já façam bonitinho aí. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, tá bom? Um beijo, bom final de semana para vocês e até a próxima aula.